verso 10 até o 20, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quem achou, diga amém. Graças a Deus. Hoje eu estava lá em casa, eu vi um terno, faz quase 5 anos que eu não usava um terno. E esse terno aqui eu ganhei muitos anos, eu usei ele 2 vezes só. Aí eu lembrei de uma senhora que faleceu nessa situação que eu passei, que era da igreja do Lago Azul, uma senhora muito idosa, que ficou com nós muitos anos, desde quando a igreja lá era na área, para nós construir a igreja, que era a irmã Finada Zuleide. E ela falava assim que todo culto de Santa Ceia ela ia com a melhor roupa para a casa de Deus, para agradar a Deus e para celebrar esse momento especial. Aleluia! Que a ceia é um momento de festa, é um momento de alegria que nós estamos celebrando ao Senhor Jesus Cristo. Eu não ligo, irmão, eu sou um cara desligado com esse negócio de roupa. Então assim, eu lembrei dessa senhora que partiu. E esses dias na festa que nós fizemos quinta-feira passada lá no Lago Azul, o esposo dela chegou na porta da igreja, me abraçou e chorou e falou assim: eu vim para a igreja, porque aqui eu me lembro, sabe de quem, pastor? Eu falei: você lembra da sua irmã falecida, Zuleide, que ela vivia aqui na igreja com a gente. E ele começou a chorar, porque infelizmente ele é alcoólatra, entendeu? Mas assim, o legado que a mulher dele deixou, o exemplo de uma mulher de oração, porque Aleluia. Nas orações às vezes só era eu, ela e minha esposa. Eu, ela e minha esposa, ela não faltava, nunca faltava as orações, era difícil. Então assim, uma senhora abençoada que fez parte da nossa vida e que assim, nós ensinamos muita coisa para ela, mas aprendemos também muita coisa com ela, como uma grande serva do Senhor Jesus, que hoje eu sei que está no céu, na eternidade com Jesus Cristo, amém? Amém. Efésios 6, versículo 10. A armadura de Deus, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia! Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Podeis se assentar em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela presença de todos os irmãos que aqui estão, amém? E nesse texto da Bíblia Sagrada, Paulo nos convida a se revestir do Senhor e da força do seu poder, vestir-se da armadura de Deus para estarmos preparados contra as astutas ciladas do diabo. E ele também nos ensina na Bíblia Sagrada a nos revestir de toda a armadura, para que venhamos permanecer firmes no dia mau e venhamos permanecer inabaláveis. E ele então nos orienta a se revestir de toda esta armadura, porque a nossa luta não é contra o ser humano, mas sim contra Satanás, seus demônios e todo o seu reino das trevas. E diante deste fato, eu quero compartilhar com vocês aqui esta noite como ter uma oração vitoriosa. Dentro desse texto da Bíblia, Paulo nos ensina a orar para se apropriar das armaduras de Deus, para vencer o mundo, para vencer o pecado,
e para vencer o diabo e seus demônios e seus reinos da treva. E aqui nós vemos no verso 18 ao 19 como orar para ser vitorioso sobre tudo. Eu quero que você entenda nesta noite que a oração é a energia do soldado cristão, que o capacita, que o prepara e que o possibilita a usar a armadura de Deus e a empunhar a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então a oração é um veículo, é um meio que capacita o homem e a mulher de Deus a usar a armadura de Deus e a empunhar, utilizar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E uma lição prática sobre isso nós encontramos lá em Êxodo capítulo 17, aonde a Bíblia diz que os amalequitas atacam Israel. Moisés, Arão e Ur sobem no monte, Josué e os soldados estão no vale degladiando. Nós vemos então Moisés intercede no monte e a espada de Josué está em ação no vale. E a gente percebe que no final desta batalha Josué tem êxito e vitória, porque Moisés, Arão e Ur estão intercedendo no monte. Deriminibriaço comandarabacanda. Então você percebe que no mundo espiritual o cristão, ele capacita-se a usar a armadura de Deus e a utilizar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, através da oração. A oração é a vitória. Eu e você precisamos entender que a oração é o poder para a vitória, é o poder para sermos vencedores. Mas não se trata de qualquer tipo de oração. Paulo deixa bem claro que não se trata de qualquer tipo de oração. Paulo nos ensina como orar para derrotar ao diabo, para derrotar Satanás, para derrotar o mundo, para vencer o pecado. Paulo nos ensina a orar de maneira que venhamos ter êxito, de maneira que venhamos ter vitória. Labraçurimiderémia, deriminibriaço comandarabacanda. E a primeira parte da oração para obtermos vitória está no verso de número 18. Orem em todo tempo. Paulo está nos ensinando que oração vitoriosa é uma oração que ora em todo tempo. Meu irmão Walter, não se trata de sermos ouvidos por palavras de vã repetições, não. Nós não memorizamos uma oração e repetimos diariamente, porque isso não tem êxito. Não se trata dessa forma de oração, não, porque Jesus, ele disse: e quando orarem, entrem no seu quarto, não sejam como os hipócritas, que se colocam em pé nas sinagogas, nos cantos da praça, e levantam a sua voz para serem ouvidos pelos outros. Eles já receberam a recompensa deles. Mas vocês, quando orarem, entrem no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto te recompensará. E ele diz assim: e ao orarem, não sejam como gentios, porque presumem que por muito falar eles serão ouvidos. Deriminibriaço comandaraçai. Vocês, portanto, não precisam agir dessa forma. Sabe por quê? Porque o Pai de vocês, que está no céu, sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Deus, ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe o que cada um de nós precisamos esta noite. Antes de você orar, ele já conhece o que nós precisamos, porque Deus é extraordinário. Mas a Bíblia nos ensina a orar em todo o tempo. E como é orar em todo o tempo, pastor? 1 Tessalonicenses
Tessalonicenses 5,18. Orem sem cessar. O que significa orar em todo tempo? Orar sem cessar significa, para mim e para você, estar sempre em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. É uma comunhão diária, de manhã, de tarde e de noite, e estar conectado a todo tempo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. É alguém que mantém a comunhão com Deus de manhã, de tarde e noite, e se mantém conectado com Deus. E quando eu digo isso, não é você passar o dia todo, a madrugada toda, de joelho dobrado, não. Manter-se conectado com Deus todo o tempo é você ter uma vida de oração, é você ter uma vida de comunhão com Deus, às vezes dirigindo o carro, às vezes dentro da casa, fazendo suas tarefas domésticas, no ambiente de trabalho, andando na rua, deitado. Você mantém sua mente, seu coração em comunhão com Cristo e conectado na presença de Deus. Orar em todo o tempo, orar em todo o momento. Paulo nos ensina a orar desta forma. A oração vitoriosa é uma oração que está conectada com Deus em todo o tempo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Terimibriaço comandaraçai. Em segundo lugar, Paulo diz no verso 18, com todo tipo de oração, ou seja, orar com toda oração. Para você que não sabe, existem várias formas de orar. Sim, na Bíblia vemos que existe várias formas de orar. Por exemplo, existe a oração. Segundo, existe a súplica. Terceiro, existe a intercessão. E quarto, existe ações de graça. Existem várias formas de orar. Porém, nós vemos na Bíblia que a intercessão é uma forma de orar que traz bênção para a nossa vida, porque quando nós intercedemos até por aqueles que nos fazem o mal, até por aqueles que praticaram mal contra a nossa vida, você traz bênção para você. Aleluia! Você traz bênção para a sua vida. Certa vez Deus visitou os amigos de Jó. A Bíblia diz que Deus visitou Elifaz, o temanita, e disse: Elifaz, a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram de mim o que é certo, como meu servo Jó. Por isso peguem 7 novilhos, 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ele intercederá por vocês, e eu ouvirei a oração de Jó. A Bíblia diz que ele faz Bildade, Ossuíta e Zofar, o Naamatita, batem na porta de Jó e pedem para Jó orar por eles. Jó é crente. Se você ler o livro de Jó, quando Jó estava no mais alto sofrimento, Jó olhou para os seus amigos que o acusavam, apontavam de pecado, dizia que Deus estava punindo ele, dizendo que os seus filhos morreram pelos seus pecados. Jó olhou para os seus amigos e disse: se eu estivesse na mesma situação que eu estou, vocês estivessem nessa mesma situação, as minhas palavras para vocês seriam palavras de consolo. Eu estenderia as mãos para vocês, eu procuraria levantar vocês, eu procuraria trazer para vocês conforto neste momento de dor, neste momento de sofrimento, neste momento de luta que vocês estão passando. Jó, ele disse isso para os seus amigos quando ele estava no sofrimento. E agora Jó vai poder cumprir o que ele falou lá atrás, porque seus amigos batem na porta de Jó. E a Bíblia diz que Jó ora pelo
O Senhor aceita a oração de Jó. E a Bíblia diz em Jó 42:10: e o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor devolveu a Jó o dobro de tudo que ele tinha antes. A intercessão trouxe bênção de Deus para a vida de Jó. Deus está dizendo para mim e para você: interceda, abençoe e ore por aqueles que querem o mal. Interceda pelo teu próximo, e ao interceder, as bênçãos de Deus virão automaticamente na tua vida, para a glória de Deus Pai. E só você que quer, diga glória a Deus e aleluia, oh glória. Esses dias no Lago Azul, irmão deu um testemunho, irmão Alisson, quinta-feira agora. Ele disse que estava orando e intercedendo por umas pessoas no propósito de oração e jejum. E ele precisava pagar uma conta, e ele não teria condições, e ele recebeu um Pix. E ele ficou uma semana procurando, ligou para o banco para ver de quem era. E o banco falou: é desconhecido, ninguém correu atrás. E ele esperou e nada. E ali ele pegou aquele dinheiro e pagou as contas que ele precisava. Aleluia. Porque Deus ouviu a oração dele. Porque ele estava intercedendo pela sua família, intercedendo por pessoas. E ali a bênção de Deus veio sobre a vida dele. Nós vivemos numa época de egoísmo. A gente só se preocupa conosco. E às vezes esquecemos de orar por pessoas próximas a nós que estão perecendo, que estão morrendo. E uma oração faz a diferença. Minha esposa sabe. Muitas das vezes quando eu estou lá no final de semana, na tranca, no jejum, eu deixo até de orar por mim, pela minha esposa. E tenho apresentado a causa de algumas pessoas. E graças a Deus, oro para Deus abençoá-las de coração. Mas quando você faz de coração as coisas para Deus, orando pelo seu próximo, Deus ele cuida de você, da sua família e da sua necessidade. Nós devemos aprender a interceder. A igreja precisa aprender a interceder. A oração intercessória, além de alcançar alguém que você está orando, além de alcançar alguém que você está apresentando para Deus, ela tem o poder de trazer bênção de Deus para a nossa vida e para a nossa história. E se você está entendendo, diga glória a Deus e aleluia, oh glória. Glória a Deus, aleluia. Em terceiro lugar, já estou terminando, ele diz: orar no Espírito. Ore em todo tempo no Espírito. Nós devemos entender que é preciso orar no Espírito. Pastor, qual é o modelo bíblico de oração? Nós oramos ao Pai Celestial Todo-Poderoso, no nome do Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e no Espírito Santo de Deus. A nossa oração, ela para ter validade e êxito, é preciso orar pela inspiração do Espírito Santo de Deus. É verdade, irmãos, é necessário. Podemos somente orar dentro da vontade de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Tiago 4, todo mundo conhece. Vocês não pedem e por isso não recebem. Oram e pedem, mas pedem mal, para gastar nos desejos. Adúlteros. Vocês pensam que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Mas é interessante perceber que eles pedem e não recebem, porque não pedem dentro da vontade de Deus. E é por isso que é importante ter o Espírito Santo. Romanos 8:26 diz: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia diz no verso 27: e aquele que conhece som dos corações, ele sabe qual é
Santo, porque Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito de Deus, Ele nos ajuda a orar de acordo com a vontade de Deus, porque nós, irmãos, se não tivéssemos a ajuda do Espírito Santo de Deus, as nossas orações seriam totalmente geradas pelos nossos desejos carnais. Mas o Espírito de Deus, Ele vai colocando na minha mente, na tua mente, no meu e no teu coração, e dizendo: ore por isso, ore para você ter mais intimidade, ore para mim salvar tua família, ore para mim transformar tua vida e o teu testemunho ser bênção no meio da tua casa. Ore mais para que você possa ter mais o meu caráter na tua vida. E quem nos faz entender isso e orar por isso é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Urabacanduré, derimibriaço, comandarabacanda, e camanduribicanto nebriaço. Como precisamos do poder do Espírito de Deus para orarmos de maneira que agrada a Deus, para orarmos dentro da vontade do Senhor. O Espírito de Deus, urabacanto nebriaço, comindá, e que amanto nebriaço, Ele tem poder de nos mudar. Entenda uma coisa, meu irmão: o primeiro beneficiado ao orar não é você, não é quem você ora, é você mesmo. Porque quando você ora com Deus, você se relaciona com Deus, e o Espírito de Deus, Ele te transforma para você se moldar segundo a vontade de Deus, e a tua oração, ela vai sendo transformada para ser conforme a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você está entendendo, diga glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu digo uma verdade da palavra de Deus: toda oração que não se enquadra dentro da palavra de Deus não é de Deus, não é da vontade do Senhor. Porque o Espírito de Deus é um espírito de confusão. Ele leva o homem e a mulher de Deus a orar dentro da vontade de Deus. Você percebe pessoas orando por coisas que a palavra de Deus condenam e é contrária à palavra de Deus, e oram e pedem a Deus. Deus não recebe, Deus não aceita. É por isso que o Espírito de Deus, Ele nos ajuda a orar como Deus quer e da forma que Deus quer. A resposta de Deus é certa, pode demorar, mas Deus vai fazer acontecer. E se você crê, diga glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em quarto lugar, diz assim: com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem. É interessante perceber que em quarto lugar é preciso orar, meu irmão Raulan, com os olhos abertos. Porque diz a Bíblia: orar e vigiem. Não adianta eu orar e eu não vigiar. É preciso vigiar. Uma oração vitoriosa é de alguém que vigia, é de alguém que mantém-se alerta, é de alguém que está desperto, acordado, atento, apercebido, ligado na posição, rabacandarácia. Porque não adianta só orar se eu não vigiar, se eu não me mantenho alerta, se eu não me mantenho na posição. Não adianta eu te enganar, não adianta eu mentir para você. É preciso vigiar para a oração ter efeito, para a oração se tornar, acontecer e se realizar na nossa vida. Preste atenção, nós encontramos com frequência na Bíblia o que? Vigiar e orar. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar frequentemente: vigie, ore, vigie, ore, vigie, ore, vigie, ore, vigie, ore, vigie, ore, urabacanto nebriaço. Nós encontramos com frequência na Bíblia, aleluia. Em Neemias capítulo 4, Neemias está reconstruindo as muralhas de Jerusalém. Sambalate ouve que eles estão reconstruindo. Ele se indigna e sente ira no seu coração e começa a zombar.
Será que eles vão conseguir construir? Eles vão voltar a sacrificar lá dentro? Eles vão conseguir terminar essa obra? Aí vem Tobias e diz: não, uma raposa vai vir derrubar. Neemias ora, no verso 5 e 4, Deus, veja o quanto somos desprezados, estão zombando da gente, estão nos desprezando, que o Senhor possa retribuir, que o Senhor possa ver. E a Bíblia diz que oração tem efeito, o povo se anima, e a Bíblia diz que ele constrói, e o muro chega na metade, glória a Deus. Quando o muro chega na metade, no verso 7 e 8, os inimigos ficam irados. Sambalate, Tobia, Amonitas, Adoditas, eles se reúnem, os arábios também, e dizem: vamos lá em Jerusalém, e vamos atacá-los de surpresa, e vamos acabar com essa obra. Urabacandarácia. Aí no verso de número 8 e 9, Neemias, quando ficou sabendo, em primeiro lugar, Neemias orou. Em segundo lugar, irmã Cândida, Neemias colocou guardas de manhã, de tarde e de noite. Era vigilância e oração, oração e vigilância, vigilância e oração, oração e vigilância. E o que aconteceu, pastor? Os inimigos foram envergonhados, a obra do povo de Deus terminou, e o povo de Deus celebrou a vitória, porque vigiaram e oraram, vigiaram e oraram, e o inimigo foi derrotado para a glória de Deus Pai. Urabacanto nebriaço comandar, terimini briaço comandar a bacanda, rapacometerebecandará. Eu sinto a presença do Espírito de Deus para me dizer e para te dizer essa noite, uma oração que vigia, um crente vigilante que ora, o inimigo é derrotado, o impossível acontece, milagres são realizados, e o nome de Deus é glorificado na terra. Glória, aleluia, Aleluia. oh glória a Deus, aleluia. Para vencer o mundo, o segredo é vigiar e orar. Para vencer a carne, o segredo é vigiar e orar. Para vencer o diabo, o segredo é vigiar e orar. Urabacanto nebriaço. Jesus, ele fala da sua volta, e a Bíblia Sagrada diz e fala em Marcos capítulo 13, verso 32 ao 37, a respeito daquele dia: ninguém sabe, nem mesmo da hora, nem os anjos dos céus, nem o Filho. Por que Jesus não sabia? Porque como homem, ele se submeteu ao plano divino, mas ele é Deus. Hoje ele sabe exatamente o momento da volta, mas aquele momento que ele veio como ser humano, ele se limitou como ser humano, mas hoje ele está glorificado. Aleluia. Ele sabe o dia da sua volta. Se não o Pai estabeleceu um momento para a volta do Filho, para buscar o povo de Deus. E quando ele diz isso, ele diz no verso de número 33: estejam de sobre aviso. É um aviso com urgência, é um aviso importante. E sabe qual é? Vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Nós não sabemos quando será o tempo da volta do Senhor, e é por isso que nós devemos com urgência vigiar. Vigiar não é só importante na oração, é importante também numa vida que se prepara para a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e essa volta será inesperada, oh glória! Aleluia. Aí ele vai comparar essa volta, minha irmã Neide, no versículo 34. Ele diz: é como um homem que vai viajar para um país distante e deixa a sua casa e chama os seus servos e dá autoridade a cada um deles e ordena a obrigação de cada um deles e diz para o porteiro: vigie. O dono da casa, ele chamou seus servos e deu obrigações a cada um deles. Isso representa a igreja. Jesus nos salvou e deu obrigações, responsabilidades para cada um dos senhores e senhoras, e para mim também.
responsabilidades espirituais, responsabilidades com o reino de Deus, com a obra de Deus, com a nossa vida espiritual. Deus deu responsabilidade para cada um de nós. Aleluia. Essas responsabilidades Ele deu. E Ele deu isso para cada servo. Foi falado aqui da parábola do talento. A Bíblia diz que Ele deu para cada um segundo a sua capacidade, para que nenhum dos servos pudesse reclamar. Ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Deus deu tempo para nós. Deus nos dá bênçãos financeiras. Deus nos dá saúde. Deus nos dá dons espirituais. Deus nos dá uma vida. E isso também implica em responsabilidades. Ele deu para a igreja, deu para nós. E Ele disse que um dia voltaria para buscar o seu povo na face da terra. Ele voltaria para buscar a sua igreja. Ele voltaria para buscar o seu povo. Oh glória! Derime comandar a vacanda. E Ele ordenou a vigilância. E no verso de número 35 Ele diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa virá. Aleluia. Nós não sabemos quando o dono da igreja virá, Jesus Cristo. Nós não sabemos o dia, a hora. Será como um piscar de olhos. Será de forma repentina, inesperada. Oh glória! Aleluia! Aí Ele diz assim: nós não sabemos se vai ser à tarde, se à noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã, para que não vindo Ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. É por isso que nós devemos estar espertos, acordados espiritualmente e buscando as responsabilidades espirituais, porque Jesus Cristo voltará a qualquer momento e nós precisamos estar preparados. Glória a Deus. Aí o verso 37 ele diz assim: e o que eu digo a vocês, digo a todos. Jesus disse para os seus discípulos e está dizendo a todos. E esse todos inclui todos. Inclui todos. E o que Ele diz a todos? Vigiem, 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 vigiem. Estejam alerta, estejam preparados, estejam acordados, estejam alertas, estejam preparados, estejam alertas, estejam preparados. Glória a Deus, aleluia. Derime briaço comandar a bacanda. Derime briaço comandar a bacai. É preciso estar preparado. Uma certa vez nós vemos que Pedro adormeceu e não orou como deveria. E o resultado, ele foi derrotado por Satanás, porque ele não vigiou. E a Bíblia diz em Marcos 14, no verso de número 28 a 31, Jesus olha para os seus discípulos e diz: esta noite eu serei um tropeço para todos vocês. Ou outras traduções: essa noite todos vocês se escandalizarão em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, ainda que todos se escandalizem, ainda que todos tropecem, eu não vou tropeçar em ti. Eu não vou se escandalizar. Autoconfiança, eu não vou tropeçar. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, antes do galo cantar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Não, Jesus, não, eu, Pedro, ainda que seja necessário, vou morrer com o Senhor, vou para a morte com o Senhor. E os outros discípulos, animados com o que Pedro falou, disseram: nós também, Jesus, como Pedro, vamos morrer com o Senhor. Derime briaço comandar a sai. Jesus é preso. E aonde Jesus está sendo esbofeteado, cuspido e julgado, a Bíblia diz que João coloca Pedro para dentro desse lugar. E ali os servos estão se aquentando ao fogo. E no capítulo 14, versos 66 a 72, a Bíblia diz que a primeira serva diz: você estava com ele. Não estava com ele, eu não conheço esse homem. Outro homem, o servo diz: você estava com ele. Não, eu não estava com ele. Chega um momento que ela diz: você é galileu, você fala como ele, você anda como ele, você estava com ele, Pedro. A Bíblia
Bíblia diz que Pedro espragueja e jura. O que é espraguejar e jurar? Pedro começa a dizer: eu não conheço esse maldito, eu não conheço esse pecador, eu não conheço esse filho de Belial, eu não conheço esse homem que não tem aliança com Deus. Eu juro pelo trono de Deus, eu juro pelo templo de Deus, eu juro pelo altar de Deus, que eu não conheço este homem. O Rabagassuri Miderébia. E o galo canta 2 vezes. E eu gosto do versículo 72 que diz assim: e Pedro se lembrou da palavra de Jesus: antes que o galo cantasse 2 vezes, você me negaria 3 vezes. E Pedro começou a chorar. E no Evangelho de Lucas diz: Pedro chorou amargamente. Urebacandarácia. Meu Deus. Mas sabe o que eu acho interessante no texto? É que Pedro se esqueceu da palavra de Jesus para vigiar. Pedro se esqueceu da advertência de Jesus. E nós vivemos numa época que nós temos esquecido de manter-se na vigilância, de ficar na posição. E nós não podemos sair da posição que Deus nos colocou. Glória a Deus e aleluia. E só você que vai vigiar e orar, diga glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, aleluia. E em último lugar, a Bíblia diz assim: e para isso vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia nos ensina a continuar a orar. A palavra perseverança significa persistir em algo e não desistir. Aqui foi dito sobre a parábola da viúva diante do juiz iníquo, da persistência dela de alcançar o julgamento da sua causa e obtendo êxito através da persistência. E Jesus aplica a parábola sobre perseverarmos a orar, para que venhamos receber as nossas orações. Então é preciso continuar a orar, é preciso perseverar na oração. Existem muitas pessoas que começam a orar e já ficam desesperadas, porque não vê as coisas acontecendo no seu tempo, na sua hora, e já diz: eu vou parar, eu vou desistir, eu não vou continuar. Mas a gente é ensinado a continuar a orar, a perseverar na oração, a persistir, a não desistir, ainda que seja difícil, ainda que você está sofrendo. Deus quer que venhamos a continuar a orar e pedir até que Deus nos mande resposta. Os primeiros cristãos, eles oravam com perseverança. Se nós olharmos para a igreja primitiva, eles oravam com perseverança. Todos nós precisamos e vamos orar para que a vontade de Deus seja feita na terra. Mas nós, igreja, não descansaremos enquanto não ouvirmos a resposta de Deus, enquanto não escutarmos a resposta de Deus para as nossas orações. Não vamos parar, não vamos desistir. E quando a resposta chegar, nós vamos continuar orando em ação de graça, para agradecer a Deus pelo milagre e a bênção recebida, porque o nosso Deus é digno de honra, de glória e de louvor e adoração para todos sempre. E se você crê nisso, diga glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, aleluia. É preciso orar. Em Atos capítulo 12, depois você lê na sua Bíblia, Pedro está preso com 16 soldados guardando ele. Tiago foi morto por Herodes Agripa, decapitado. E Pedro foi guardado para ser morto depois da Páscoa. A igreja viu seu pastor levado a essa situação de morte. No capítulo 12, no verso 5 e 12, a igreja está reunida na casa de João, que também é chamado de Marcos, cuja mãe é Maria. E ali eles estão orando. E a Bíblia diz que eles estão orando insistentemente, enquanto Pedro está na prisão. E no
último instante, Deus enviou resposta para aquela igreja. Um anjo desceu na prisão e tirou Pedro de forma sobrenatural, e a igreja recebeu a resposta da sua oração, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero hoje dizer para você que tem orado, que tem buscado, que tem clamado: não desiste, não pare de orar, porque a resposta da tua oração, ela vai chegar, queira o diabo ou não. O crente que perseverar em oração, ele tem suas orações respondidas para a glória de Deus. E se você acredita, dê um brado de glória para Jesus aí, meu irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Terimibriaço comandar a bacanda. Terimibriaço comandar a basuri miderebecandará. Terimibriaço comandar a bacanda. Nós precisamos orar por todos os santos. Orar por todos os santos é orar por todos os irmãos na igreja. Orar por todos os santos. As primeiras palavras de Jesus ao ensinar sobre oração, sabe quais foram? Pai nosso. Ele não disse meu pai, ele disse Pai nosso. Ele não disse meu pai, ele disse Pai nosso. Ele não disse meu pai, ele disse Pai nosso. Porque ele nos ensina a orar uns pelos outros. Os santos têm poder nas suas orações e intercessões. E a partir do momento que oramos um pelos outros, Deus opera de forma grande e extraordinária. Oramos como parte de uma grande família que conversa com Deus, e devemos orar uns pelos outros como membros da família de Deus. Nós fazemos parte de um corpo, de uma família, e eu e você devemos orar, interceder um pelos outros. Eu e você estamos aqui para celebrar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Isso é o que a Bíblia Sagrada ensina, mas o que não é mais vivido dentro das igrejas. Nós devemos interceder um pelos outros. A tua luta é minha luta, meu irmão Edson. A sua luta é minha luta, a minha luta é tua luta, a minha luta é a tua luta, meu irmão. A sua luta é a minha luta, a nossa luta, meu irmão Nilson. A sua luta é a minha luta é a sua luta, porque nós oramos um pelos outros e o diabo é derrotado. Aqui não existe divisão, contenda. Não estamos aqui para ser melhor ou maior um pelo outro. Estamos aqui para crescer em Cristo, que é o cabeça, e para orarmos um pelo outro e vencermos Satanás e seus demônios pelo poder de Deus. Urabacanda, rabacanto nebriaço, terimibricanto, minacalabacandará, urabacanto nebricandoré, terimibriaço, comandarabacanda. Eu quero orar por você esta noite. Rebacanto nebricando, urabacandará, urabacanto nebricandoré, terimibriaço, comandarabacanda, arabagadarabagadarabacandará, urabacalabacanto nebrecandoré, urabacanto nebriaço, terimibriaço, comandarabacanda, rabadarabacantarabacandoré, urabacalabacanto nebrecandorá, urabagadarabacantoré becandoré, terimibriaço, comandarabacanda, rabacandoré, orodocomandarabacandara, equeprepepadocopopotequeprepepeca, repedequederebecomandarabacá, urabadacandará, uradandacandoré, urabacantoré, rebequebedecadá, rebequebrapapotó, edeneguebadocó, iquemederebeca, icalabacandoré, icalabrasubiqué, rebedé, rebadá, robocó, rebedé, repapá, repepé, tequeprepapocó, potó, quepepatacandó, urabanda candará, urabanda candoré, urabanda comida, urabanda candoré, urabanda cantanai, erepa
Estou presente nesta casa de oração. Estou presente no meio do meu povo. E marquei esta noite para dizer que está chegando resposta da oração. É tempo do meu povo entender que não pode desistir, que não pode parar, pois esta noite estou enviando resposta ao clamor de pessoas aqui. Quando o meu povo clamou no Egito, eu visitei Moisés e enviei Moisés como resposta para fazer um milagre na vida do meu povo no Egito. A minha igreja nesta noite esteja ciente e se descer nesta noite vem a aflição do meu povo, vem o sofrimento da minha igreja, e descer nesta noite para trazer respostas sobre casamentos, para trazer respostas sobre filhos e filhas, para trazer respostas sobre trabalho e vida financeira, para trazer respostas sobre saúde, para trazer respostas sobre o ministério, para trazer respostas sobre vida espiritual, para trazer resposta sobre orações. E a prova é que minha presença, ela toca na vida de pessoas agora. Estou enviando anjos trazendo respostas à vida de pessoas essa noite. Estão trazendo resposta de orações nesta noite. E aonde eu estou trazendo resposta, você vai sentir o toque e a minha confirmação a partir de agora. Assim diz o Senhor dos Exércitos, 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 o Senhor Jeová. Libriaço comandará bacandarasca. Aleluia, Jesus. Livre que amada suri midarábia. Livre que amada sui que mederebe candarácia. Livre que amada suri midarábia. Livre que amanto mebriá. Deus, só o Senhor é Deus. Deribinibriaço comandara bacanda. Rimantu me dará sui que mederebe candarácia. Ribinibri que amanto nebricandurá. Rabacanto nebriaço. Remedecanto nebriaço comandai. Assim diz o Deus vivo para o irmão Raulã.